mais por aí, né? Hoje eu quero falar um pouquinho com vocês sobre o desafio de amar. E a primeira pergunta que eu faço aos irmãos, vocês podem deixar as Bíblias de vocês preparadas aí, que em alguns momentos eu vou citar alguns textos, e se vocês quiserem conferir, a pergunta que eu faço é: por que amar é um desafio para você? Se você fosse responder por que amar é um desafio, o que você diria? Eu coletei algumas respostas de algumas pessoas. E geralmente as respostas são assim: amar é um desafio para mim porque eu tenho que constantemente perdoar o outro. Amar é um desafio para mim porque eu me decepciono o tempo todo. Amar é um desafio para mim porque eu tenho que aguentar fulano. Interessante que de todas essas respostas, quando a gente tem a intenção, parece que o nosso coração é tendencioso a pensar no desafio de amar somente no próximo. Talvez na sua cabeça deva ter passado aí: se eu fosse responder essa pergunta agora, eu deveria estar pensando em alguém, num filho, numa filha, num esposo, na esposa, num parente, num chefe difícil, numa pessoa que é muito difícil, numa pessoa que é um desafio suportar. Mas a resposta é um pouco mais profunda, a resposta precisa ser um pouco mais trabalhada. Quando nós olhamos para a nossa condição humilhada, como dissemos em uma das pregações de Marcos, que nós já nascemos nessa condição humilhada por causa do pecado, nós entendemos que quando o homem peca, o homem foi automaticamente afetado por uma crise de amor próprio. É por isso que é difícil amar. Não venha me dizer que é fácil amar. É difícil amar. Quando o pecado ele entra no mundo, ele afeta inevitavelmente a nossa capacidade de amar. E nós desenvolvemos, por causa do pecado, uma grande capacidade de nos amar. Nós temos uma crise de amor próprio. A gente se ama demais. E quando eu falo que a gente se ama demais, é porque muitas vezes as coisas são do nosso jeito. Os planos são do nosso jeito. Se as coisas não funcionarem do nosso jeito, e sim do jeito de Deus, para mim não está legal. E aí eu desenvolvo uma expectativa, uma perspectiva falsa, e de repente eu me entristeço, entro num profundo processo de depressão, e eu começo a achar que a culpa é do outro, da outra, ou de alguém que fez alguma coisa para mim. Quando mal, eu entendo que eu me amo demais, e é por isso que eu sofro quando eu penso no desafio de amar. Isso se torna, irmãos, uma resposta mais profunda do que nós pensamos. Isso muda o foco. Quando eu assumo que eu tenho uma crise de amor próprio, isso muda o foco quando eu penso em amar alguém ou ser amado por alguém. Quando eu assumo que o pecado me afetou com a capacidade de amar, que era perfeita ali na criação, até o capítulo 2 de Gênesis, eu mudo o protagonista da cena. Eu mudo o culpado da cena. Eu mudo aquele que feriu ou aquele que foi ferido. Eu passo a perceber que toda a raça humana, por causa do pecado, ela tem o desafio de amar. Toda a raça humana foi afetada com essa crise de amor próprio. Não é à toa que os dois principais mandamentos que nós temos recebido do nosso Senhor Jesus é amar a Deus e amar o próximo. E só é possível amar o próximo conforme Deus nos orienta se nós participarmos de uma verdadeira relação de amor com Deus, na qual Deus define o que é amor, e não eu, com os meus estudos, o meu conhecimento, a minha experiência, simplesmente defino o que é amor. O amor que vem de Deus, o amor que é ordenado. Tem muita gente hoje por aí falando em nome do amor, já viram isso? Não, mas é em nome do amor. A questão é em nome de qual fonte do amor? É o amor humano ou o amor divino? Em nome do amor pode-se falar tudo, se não for pensado que essa fonte do amor precisa ser uma fonte divina. Aqui, nesse momento,
quando nós pensamos em quem resolve a nossa crise de amor próprio, nós precisamos retornar para quem é a fonte de amor. Eu preciso verificar lá no Gênesis como que era esse amor antes de nós vivemos num mundo de desamor. Esse amor, ele era orientado, esse amor era organizado, esse amor, ele era harmonizado. Era isso que acontecia lá. A partir do momento que a raça humana foi afetada por essa crise de amor próprio, esses mandamentos que nós acabamos de citar, que é amar a Deus e amar o próximo, são tão pequenos, mas tão difíceis de fazer, não é? Parecem ser tão repetitivos a nossa caminhada cristã, mas a partir do momento que o pecado ele entra no mundo, esses dois mandamentos foram trocados por um só. A partir do momento que o pecado ele entra no mundo, esses dois mandamentos foram trocados por um só. E esse é um mandamento diabólico. É um mandamento humano que tem sido espalhado há anos e cada vez com mais intensidade. O mandamento é esse aqui, ó, se ame. Esse negócio entra devagarinho. Já viram por aí? A moda agora não é colocar apenas ame-se ou se ame. A moda agora nas redes sociais, por exemplo, é colocar o seu nome e a partícula C. É como se eu colocasse André-se, Daniel-se. Se ame, se valorize. E a gente fica espantado com declarações e declarações de pessoas que estão buscando resolver a crise de amor no seu próprio amor, na sua própria maneira de amar. Quando eu falo para vocês sobre essa ideia de ame-se, não confundam quando eu não estou dizendo aqui que você não deve se cuidar. Entende? Eu não estou dizendo que você não deve zelar do seu corpo, que você deve se olhar e se achar bacana. Não é isso que eu estou dizendo aqui. Estou falando sobre pensar no amor na medida que Deus define o amor e no propósito que é refletir a glória dele. É trazer para um ponto equilibrado. Conversando com o irmão há umas 3 semanas, quando nós ouvimos aquela pregação sobre a humilhação de Cristo, ele me enviou uma citação, ele não lembrava quem era o autor, mas eu pesquisei, e C.S. Lewis diz o seguinte: não trata-se de pensar menos de si mesmo, mas pensar menos em si. Muda? Muda? Não trata-se de pensar menos de si mesmo, não é essa a proposta. A proposta é pensar menos em si. Porque eu e você temos uma alta consideração por nós mesmos. Pensar menos de si pode ser perigoso, é o que diz a citação de C.S. Lewis. Tende a te fazer considerar-se incapaz ou inapto, empurrar você para o imobilismo ou alimentar um sentimento de ingratidão pelo que Deus nos deu e fez. Pensar menos em si mesmo, que é a proposta, tende a ser frutífero, pois alimenta a gratidão pelo que Deus nos proporcionou e estimula a nossa ação, utilizando esses recursos, dons e habilidades no serviço a Deus e ao próximo. Em outras palavras, o que eu estou dizendo aqui? Amar tornou-se um desafio para a raça humana, porque isso afetou a sua identidade e o seu propósito. Afetou a raiz do coração humano. Quando nós pensamos em Gênesis 1:27, que é aquele texto que o pessoal do aconselhamento bíblico está cansado de ouvir, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Nós lembramos que o homem foi feito à imagem e semelhança de Deus, inclusive com a capacidade de amar. Quem deu a capacidade de Adão amar Eva foi o Senhor. Quem deu a capacidade de Eva amar Adão foi o Senhor. Não foi uma criação natural, não foi uma criação do homem. O Senhor cria o homem e coloca nele um dos seus atributos comunicáveis, que é a capacidade de amar. Isso é a identidade que Deus traz para o homem. O Criador conversa com a criatura e ele define quem é a fonte. Eu sou a fonte de amor.
O homem só podia amar a Deus porque Deus o fez amar. Mas o que acontece quando o pecado entra? Quando o desejo de trocar de lugar do homem buscando ser Deus, buscando ser o próprio Deus, buscando estar acima de Deus, ele rompe toda essa conexão com a fonte de amor. Isso faz que o homem, capítulo 3 de Gênesis, se encontre agora confuso, medroso, sentindo culpa, sentindo vergonha e não sabendo lidar ali inicialmente com aquele sentimento que ele desconhecia. O que eu fiz, o que aconteceu, porque eu não consigo mais amar com a capacidade que eu fui criado para amar. Isso é fácil ver do capítulo 2 para o capítulo 3. Capítulo 2 é só love. Adão e Eva ali passeando no jardim, trocando flores, conversando, tempo de qualidade, tudo. De repente, os dois começam a virar os seus piores inimigos. Né? Muda o nome do filme, Dormindo com o Inimigo. E a gente começa, o que está acontecendo? Cadê a cumplicidade entre eles? Cadê a capacidade de resolver o conflito juntos? Eles estavam afetados pelo pecado. E se perderam, transferindo a culpa para um, transferindo a culpa para o outro, ao invés de parar, ao invés de perceber que eles estavam confusos, que aquela confusão não ia levá-los a lugar algum. Parece com alguma coisa nossa, quando nós estamos no meio dos nossos conflitos. A identidade é mudada. A partir do momento que a identidade é afetada, o propósito também é afetado. O propósito que era amar a Deus acima de todas as coisas, amar o próximo e servir no mundo, agora é adulterado pelo desejo de se amar, de ser amado e de ser servido. É isso que acontece com a gente. Aonde havia confiança entre um e outro, agora os dois vivem num ambiente de desconfiança. A desconfiança nasce por causa do pecado. Aonde havia um ministério de uma só carne, duas pessoas trabalhando com um só propósito, onde o conceito de sacerdócio, onde o conceito de pastoreio, onde o conceito de submissão estavam muito bem resolvidos ali no capítulo 1 e 2, cada um no seu quadrado, cada um com seu papel, todos ali conectados e submissos, principalmente a Deus, agora vira uma competição. Adão e Eva esquecem que o inimigo deles não era o esposo e a esposa, era outro. Às vezes a gente esquece disso. Aonde havia humildade, agora o orgulho toma o lugar. Aonde havia gratidão, agora começa a haver cenas de amargura. Aonde havia o amor ágape, agora há egoísmo. Aonde havia alegria naquele jardim, agora eles conhecem o sentimento da tristeza. Irmãos, é como se uma grande peça fosse armada e de repente tudo ali se apagasse e bum! É assim que eu vejo o capítulo 3 de Gênesis. Eles desnorteados, assustados, aonde havia a prontidão para ajudar, meu bem, o filho ajudando o pai sem nenhum problema, o pai servindo o filho, a sociedade sendo cortês, generosa uma com a outra, agora há uma relutância para ajudar. Aonde havia aceitação, agora há um julgamento. Antes dava-se livremente com coração voluntário, e agora, por causa do pecado, exigem que os outros estendam a mão primeiro. Antes havia bondade, agora eles conhecem a violência. Prova disso é o que acontece no capítulo 4 de Gênesis, quando acontece o primeiro assassinato e uma série de assassinatos e poligamia, e o pecado ele vai tomando uma proporção enorme até o Senhor chegar no capítulo 6 e 7 de Gênesis e disse, vou resetar o mundo. Mas ele tinha uma aliança para ser cumprida. Ele preserva gente ali no meio. E ele continua cumprindo a sua aliança, capacitando o homem a amar com base numa promessa básica e fundamental para a vida cristã, que está no capítulo 3 de Gênesis, verso 15. Ele deu a vitória para a gente ali. Ele nos capacitou
por meio de Jesus Cristo, ele nos reconectou a Deus Pai, nos dando a capacidade de amar. Onde havia amor incondicional, agora Adão e Eva começam a manter registro de faltas e transmitem isso, inclusive, para os seus próprios filhos. Onde havia um ambiente de louvor, agora há um ambiente de extrema crítica. Mas a boa mensagem, irmãos, dessa noite é que, apesar do estrago que o pecado provocou na nossa capacidade de amar, Deus providenciou socorro num ato de amor. Graças a Deus por isso. O capítulo 3 de Gênesis não é só a queda, mas é a manifestação da graça e da redenção. Não para por ali. Se parasse por ali, todos nós estávamos perdidos. Mas nós podemos nos reconciliar com Cristo por meio de Jesus Cristo. E quando você e eu achamos que não podemos mais ter a capacidade de amar e dizer, eu não consigo mais, não dá mais para mim. A palavra de Deus vem e diz assim, dá porque eu capacito você a amar. Porque você é eleito, você é selado com o Espírito Santo. Você pode sim renovar, você pode sim começar de novo. Você pode sim, quando não encontrar mais capacidade de amar alguém, buscar auxílio no trono de graça. Você pode. Você pode. Nós podemos porque nós estamos em Cristo Jesus. Deus providencia socorro num ato de amor que tem alguns movimentos incríveis que não só nos constrangem, mas também que nos inspiram. Esse movimento de Jesus acontece na via dolorosa, lá para a cruz. Quem estudou o Evangelho de Marcos, nos últimos capítulos deve ter ficado muito constrangido como Jesus decidiu nos amar. Como Jesus decidiu cumprir a sua missão. E o primeiro movimento tem a ver justamente com isso. É um movimento de necessidade. No capítulo 15 de Mateus, no capítulo 16 de Mateus, no verso 25, diz assim, a partir daquele momento, Jesus começou a explicar aos seus discípulos que era necessário. Você vai ver essa expressão era necessário em vários trechos da Bíblia onde Jesus está cumprindo a missão dele para poder nos capacitar também a cumprir essa missão. A mesma coisa acontece no capítulo 4 de João, quando ele vai ali para Samaria e diz o texto que era necessário que ele passasse por aquela cidade. Mateus está registrando Jesus dizendo que era necessário que ele fosse para Jerusalém e sofresse muitas injustiças nas mãos dos anciãos, dos chefes dos sacerdotes e dos escribas, para quê? Para então ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. Deus faz recair sobre o seu próprio Filho todo o nosso pecado, para que, enfim, a justiça dele fosse satisfeita. Talvez seja esquisito você pensar isso, talvez seja absurdo para sua mente pensar isso, e é por isso que nós precisamos da capacitação do Espírito Santo, para nós entendermos as Escrituras. No capítulo 53 de Isaías, versos 10 e 12, confirma o que eu acabei de falar para vocês. Era necessário, diz o seguinte, todavia ao Senhor, Deus Pai, agradou moê-lo. Era necessário para que a justiça de Deus Pai fosse aplicada nas nossas injustiças, fazendo-o enfermar. Quando a sua alma se puser por expiação do pecado, o que acontecerá? Verá a sua posteridade, prolongará os dias, e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. Verso 11, o trabalho da sua alma ele verá e ficará satisfeito. Com o seu conhecimento, o meu servo, o justo, justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Verso 12, pelo que lhe darei a parte de muitos, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte, e foi contado com os transgressores, mas ele levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores ele intercedeu. Irmãos, da mesma forma que foi necessário Cristo se dar em amor por nós
nós agora somos chamados e capacitados para também ver o amor como uma necessidade. Capítulo 24 de Mateus, capítulo 13 de Marcos, o amor se esfriará no final dos tempos. Nós estamos vendo isso todos os dias. Você está do lado daqueles que vão desistir ou você está do lado daqueles que vão perseverar em nome do amor de Jesus Cristo? Nós fomos capacitados por Jesus para fazer isso. Precisamos ver o amor como uma necessidade, não como uma conveniência. Quem estudou na roda de leitura o livro Quem é Você Quando Ninguém Está Olhando, vai lembrar que o Bill Hybels diz o seguinte, num dos capítulos que ele trabalha a ideia do amor sacrificial. Olha o que ele diz. Eu descobri que o amor está muito mais ligado ao trabalho que à diversão. Já pensou nisso? Quando as novelas, os seriados mostram a definição de amor, geralmente o amor está ligado a quê? A diversão, é festa, né? A gente vê mais festa do que um campo de guerra. Tem mais a ver com a condição de servo do que com a de herói. Quando a gente compreende verdadeiramente o amor, a gente percebe que o amor tem muito mais a ver, te coloca muito mais numa condição de servo, alguém que vai servir e imitar Jesus Cristo do que como um herói. Ele continua dizendo, quando eu me proponho a amar, geralmente eu acabo dando em lugar de receber. Amar, inevitavelmente, nos custa algo. Normalmente, os 3 bens mais valiosos que eu possuo. Vê se não é assim com você também. O meu tempo, o meu vigor e o meu dinheiro. Não é? Como nós somos exigidos nessas 3 áreas quando o assunto é amar. E ele diz, e dificilmente eu partilho esses recursos com outros, pois os tenho em quantidade limitada. Ou seja, fica mais difícil ainda, porque nós vivemos numa sociedade que não quer se esforçar, vivemos numa sociedade que diz que não tem tempo e vivemos numa sociedade que não lida bem com a repartição dos valores, dos recursos. Ele diz, apresente-me uma maneira de demonstrar amor sem gastar tempo, vigor e dinheiro, e eu aceito, de imediato. Contudo, se amor implica sacrifício, eu reluto em me envolver. Será que a gente tem essa capacidade de fazer essa confissão como o Bill Hybels está fazendo aqui? Talvez por isso, alguns cristãos enfatizem os aspectos de diversão, comunhão e realização, sem nunca fazer menção ao sacrifício. Sábado retrasado, um jovem se entregou aqui na frente para Jesus. Eu fiz questão de dizer para ele, filho, você sabe o que você está fazendo? Você está entrando por uma guerra. Não estava desestimulando ele, estava conscientizando a decisão que ele fez. E esse jovem agora está debaixo de outro jovem que vai fazer um programa de discipulado com ele. É que às vezes a gente não encara a coisa como é. Quantas vezes a gente sai da reunião de domingo, da reunião de oração, dos encontros da rede de leitura, dizendo assim, eu quero amar mais, Senhor, me ajuda a amar. Isso é perigoso. Isso é extremamente perigoso. Isso é extremamente difícil. Porém, é necessário. E quem nos inspira nessa palavra de que é necessário é o nosso próprio Senhor. Bill Hybels termina dizendo, é tempo de tirarmos a falsa máscara que o mundo e, por vezes, a igreja, sim, a igreja, colocaram no amor. Chegou a hora de dizermos a verdade. O amor é sacrificial. Essa comunidade só pode estar em pé hoje por causa do amor de Cristo, irmãos. Se não tivesse Jesus, se não tivesse Espírito Santo aqui dentro, isso aqui já tinha acabado há muito tempo. Era confusão o tempo todo. Não haveria perdão, não haveria reconciliação, não haveria reconhecimento. Mas aqueles que estão em Cristo precisam encarar o amor sacrificial como uma necessidade. É necessário. Jesus, no capítulo 2 de Mateus, ele começa o seu ministério pregando em 2 cidadezinhas pequenininhas que ninguém queria ir, fora do mapa. Eu tenho certeza que ele não começa pregando por lá por acaso, eram cidades invisíveis.
cidades onde tinham pessoas que eram escanteadas por causa de doenças e condições sociais. Zebulon e Naftali. Depois confere lá no capítulo 2. Jesus foi porque era necessário. Amar é um desafio e é necessário. E aqui nós chegamos ao segundo movimento que pode nos ajudar nesse desafio de amar, que é o amor sacrificial. Diz lá o texto de Efésios 5:2, se você quiser conferir também, Efésios 5:2 nos lembra que o sacrifício é a Deus. Então você entende que o sacrifício é necessário, mas você não pode definir o sacrifício à sua maneira. Ah, não, eu vou fazer o sacrifício do meu jeito. Eu vou me sacrificar, mas eu estou disposto a me sacrificar à minha maneira. Diz lá Efésios 5:2, e andai em amor como também Cristo vos amou e se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a quem? A Deus. Em sacrifício a Deus. Não somos nós quem definimos o tipo do sacrifício, a intensidade do sacrifício. É o próprio Senhor que já definiu como é feito esse sacrifício. Sabe por quê? Sabe por que esse entendimento é necessário, queridos? Porque se não entendermos que a postura de Cristo é que define o sacrifício, nós vamos criar um pseudo, um falso sacrifício, uma maneira falsa de se sacrificar. E a gente vai ficar dando volta e volta e volta e a gente não vai sair do lugar. Veja o perigo de você não ler as Escrituras. Veja o perigo de você ler as Escrituras só em textos isolados. Veja o perigo de você não procurar Cristo nas Escrituras. Se eu quero saber como eu devo amar e perdoar e me sacrificar, eu preciso olhar o personagem principal desse livro. Por isso que a gente insiste em dizer que toda a Bíblia aponta para Jesus Cristo. Vou te dar um exemplo. Na tentativa de ter paz, nós podemos dizer que o nosso sacrifício é ficar calados para nós preservarmos a harmonia dentro do nosso relacionamento. Quem nunca fez isso? Estou falando relacionamento, qualquer tipo de relacionamento, seja uma amizade, seja um relacionamento entre cônjuges, seja um relacionamento de amigos, seja um relacionamento entre crentes, seja um relacionamento entre pais e filhos, mães e filhos. Quantas vezes a gente não se calou dizendo que o sacrifício que eu defini é ficar calado a minha vida toda? Será que a gente olhou para como o Senhor define amor, como Ele define sacrifício, como Ele define esse conserto? Dependendo do contexto, ficar calado pode perpetuar um problema, seja entre qualquer tipo de relação, por muito tempo. Sabia? Talvez, numa situação como essa, o verdadeiro sacrifício, eu arrisco-me aqui dizer que talvez seja mais difícil do que ficar calado, seria se preparar para uma boa conversa, seria uma conversa regada pelas lágrimas, seria uma conversa com os joelhos no chão e com o coração desarmado para confessar pecados. Isso, para mim, é sacrifício. Me preparar para conversar com o meu ofensor. Gastar tempo de oração para que o Senhor mude a disposição do coração dele e prepare a minha disposição do coração também. É muito fácil entrar numa proposta de sacrifício na qual você só quer que o seu ofensor peça perdão para você. Mas muitas vezes a gente esquece que a nossa própria ação ou reação retroalimenta e faz a gente se perder numa série de emoções e más emoções. Eu acho que é mais difícil. Para mim, de verdade, em alguns contextos, ficar calado não é sacrifício, é fuga. Em outros contextos, a gente é orientado a ficar calado. Tiago fala isso. Sejam tardios para falar, prontos para ouvir. Então, não sou eu que defino. Eu preciso perguntar às Escrituras, preciso perguntar ao Espírito Santo de Deus, como que eu posso me sacrificar segundo Cristo aqui? Falar em verdade, em amor, assim como Cristo fez. Irmãos, isso não significa que se nós fizermos esse movimento, lá no final sempre tudo vai dar certo, tá? Não é uma fórmula mágica, pelo contrário, sacrifício por amor de Cristo aqui é muitas vezes sofrer o dano sem reparos.
sem reparos. E Jesus vai ter que vir para curar. Porque é possível que a gente se desentenda com alguém e esse alguém não vai querer conversar. Ele vai morrer, mas não vai querer acertar o problema. Mas a gente acerta aqui, ó. A gente fica com o coração disponível para quando for a oportunidade de acertar. E a gente continua orando para que aquele que não veio abra o coração. Para num certo momento a gente não perder a oportunidade de se acertar. Porém, sofrer o dano é ter a oportunidade também de ver Cristo sendo formado em nós. Já pensaram nisso? Cristo sendo formado em nós. Quem foi que sofreu o dano? Nosso Salvador. Nós, como pequenos cristos, como representantes de Cristo, também somos muitas vezes chamados a sofrer o dano. É a oportunidade de pregar o evangelho da graça que nos alcançou muitas vezes quando nós sofremos o dano. É a oportunidade de ter um coração mais compassivo e misericordioso. Cristo vai sendo formado em nós. O fruto do Espírito de Gálatas 5 vai sendo formado gradativamente em nós. Então, se nós sairmos daqui hoje desejosos de topar o desafio de amar, vocês podem ter certeza que a gente vai ter um desafio quando sair pela porta. E a gente vai precisar olhar para um modelo de sacrifício que está na pessoa de Cristo. Vou te dar outros exemplos. Casais que querem permanecer casados até o fim vão ter que enfrentar o desafio de amar, tendo que se sacrificar ao fechar a porta do quarto, ao invés de sair de casa e de lá do quarto com os joelhos no chão, vão ter que experimentar com muita lágrima e com muita dor o socorro de Deus. A tendência no casamento é a gente colocar a mão na porta, né? Colocou a mão na maçaneta, é um convite. Muito tentador para não querer voltar mais. Mas o sacrifício que Jesus nos ensina é nos apresentarmos diante do Senhor. Lembra da pregação do Getsemane? Onde é o seu Getsemane? Onde é que você derrama as suas lágrimas? Onde é que você busca auxílio oportuno na presença de Deus? Lá no livro de Hebreus, no capítulo 4, do verso 14 ao verso 16, havia um povo que queria retornar ao judaísmo porque era mais fácil retornar do que perseverar. Aí o autor de Hebreus lembra: busquem confiantemente o Senhor, porque Ele está no trono de graça. E Ele vai se apresentar para vocês com auxílio oportuno, vocês vão provar. O Deus do Salmo 46, verso 1, vai aparecer para vocês. Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Ele é socorro bem presente na hora que a gente está na crise. Mas eu preciso me colocar nessa postura sacrificial. Eu preciso buscar o Getsemane. Eu tenho um Getsemane aqui nesse espaço geográfico. Tem muitas lágrimas derramadas lá. Tem muitas crises despejadas lá. E eu confesso para vocês que é lá que o Espírito Santo de Deus me visita me dizendo: continua, filho. De vez em quando eu digo para vocês que amanhã, segunda-feira, eu não quero ser pastor. Nossa, o pastor está em crise. Não, meu irmão, eu sou cristão, eu sou ser humano como vocês. Assim como tem dia que talvez você amanhã não queira ser cristão. Não é verdade? Mas nós somos chamados para fazer esse sacrifício no nome de Jesus, nos inspirando em Jesus. Ele vai nos habilitar para fazer isso. Pais e filhos, por exemplo, que querem ter uma boa relação, vão ter que enfrentar o desafio de amar, tendo que sacrificar, por exemplo, o seu tempo para desenvolverem um diálogo. Está vendo o tempo aí? Você vai ter que fazer um sacrifício. Assim como o nosso Senhor Jesus gastava tempo com seus discípulos para poder ensiná-los a respeito do sacrifício, para poder desenvolver a intimidade, a confiança. Olha que tem pai com filho que, dependendo da idade, é um sacrifício ter tempo para conversar. Aliás, é um sacrifício conversar. Dependendo da faixa etária, eu não tenho paciência para isso. E talvez seja nessa faixa etária que a gente vai perdendo o filho, ou o filho vai se perdendo do pai. É necessário sacrifício. Eles vão ter que buscar respeito um pelo outro,
quando filhos e pais, mães e filhos conversam uns com os outros, à luz das Escrituras, pensando na forma como Jesus se sacrifica, eles desenvolvem, sabe o que? Com o outro, misericórdia. Eles desenvolvem paciência com o papai, com a mamãe, com os filhos. Eles desenvolvem compaixão. Eles desenvolvem compreensão das lutas que um passa, que o outro passa. Por que que só nós adultos passamos por lutas e desconsideramos que nossas crianças e adolescentes passam por lutas também? Por que nós não podemos olhar para elas com suas lutas num ano que foi muito difícil para todo mundo? Vocês acham que não teve sacrifício por parte deles? Teve sacrifício da nossa parte enquanto pais e mães ali na instrução, mas também teve sacrifício por parte deles. Percebe, quando a gente olha o sacrifício pela ótica de Cristo, a gente começa a ter uma longanimidade, a nossa paciência que está esgotada, ela vai ser renovada. Sacrifício entre pais e filhos. Só Cristo pode trabalhar à disposição do coração de ambos para que essas duas pessoas de diferentes gerações se amem. E de gerações cada vez mais apressadas. De gerações cada vez mais diferentes uma da outra. Cada vez mais rápido as tendências vão mudando. Quem gosta de João Alexandre? Opa! Em uma das canções de João Alexandre, chamada Abismo de Gerações, ele relata o conflito de um pai e um filho. E ele diz assim: eu tenho a leve impressão de que um dia as coisas vão melhorar. Porque do jeito que estão, elas não podem continuar. E aí ele fala que o filho fala um jeito diferente do jeito que ele fala. E ele já não consegue mais perceber esse jeito do filho falar. E aí ele fala, ele é flu, eu sou flá. E começa a mostrar as diferenças que há entre essas gerações. E o João Alexandre, com uma bela poesia, seguida de uma maravilhosa harmonia, conclui a sua música dizendo o seguinte: por isso Deus tem que ser para nós ponto de encontro na mesma voz, que nos converte um ao outro e nos traz a paz. Bonito? Não é que o pai, sendo cristão, e o filho cristão, eles estão imunizados do problema, não. Eles vão poder rogar a Jesus Cristo. E ele vai poder produzir convergência. Mas numa posição de autoridade, cabe a nós, pais. Numa posição de hierarquia, cabe a nós, pais. Como eu quero pedir que o meu filho seja misericordioso, como é que eu quero pedir que o meu filho seja perdoador se eu não perdoo o cônjuge dentro da minha própria casa? Como eu quero exigir características do amor sacrificial de Cristo dos meus filhos se eu, esposa, não faço isso com o meu marido, se eu não faço isso com as minhas colegas? Como? Percebam o quanto será necessário nós vivermos o amor sacrificial nos últimos dias. Basta vocês lembrarem dos sermões escatológicos que nós lemos aqui. Haveria uma destruição das famílias, os valores, os fundamentos. Estamos vendo isso passar na nossa frente. Está vendo a necessidade do amor sacrificial diante de um mundo que as coisas estão cada vez mais se desfigurando? Talvez você se assuste até aqui e diga, então, pastor, eu não dou conta. Eu não dou conta. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. A Bíblia diz que o Senhor nos capacita para a gente dar conta. E me interessa o que a Bíblia diz e não o que eu digo ou o que você diz. A Bíblia diz que o Senhor nos selou e nos capacitou para fazer isso. É uma necessidade, é um sacrifício, mas Ele não nos deixou abandonados. E para isso Ele nos concedeu o fruto do Espírito, que deve ser trabalhado, como nós falamos hoje de manhã na roda de leitura, de forma cumulativa. Hoje nós estudamos o Salmo 119, verso 111, que diz que eu tenho que guardar a palavra no coração para não pecar contra o Senhor. Guardar significa o quê? Acumular. Acumular para quando? Para os tempos difíceis.
Talvez nós nos assustamos com tantas separações, por exemplo, na época de pandemia, porque as pessoas não guardaram. Vocês acham que as pessoas decidiram se separar agora por causa da pandemia? Não, não, não. É porque não se prepararam para a crise. Quem estava preparado resistiu. O que prova que a palavra de Deus é verdadeira. Guarda a palavra. Que mesmo que você tiver com vontade de colocar a mão na maçaneta, o Espírito Santo vai te recuar. E vai te fazer experimentar dos benefícios desse sacrifício ali na cruz. E esse é o terceiro movimento que nós vemos na cruz. Porque Jesus, ele vence o pecado. Jesus vence por nós. A vitória está expressa aqui. Porque Jesus, ele nos capacita para amar. E se você crê que a palavra de Deus diz que nada é impossível para Deus, nem nos fazer amar quem nós julgamos ser impossível amar, é porque é possível. Pensa aí rapidão uma pessoa que você tem muita dificuldade de amar. Pensa aí. Pequei, perdoa, Senhor. Pensa. Aquele cidadão difícil. Ou alguém que te ofendeu há muitos anos. Que você ainda não conseguiu resolver. Sabia que dá para resolver? Vai doer. Você pode até ficar com os prejuízos. Mas para Deus nada é impossível. É possível haver perdão em nome de Jesus. Nós somos chamados para o ministério da reconciliação, irmãos. Eu adoro esse termo. O apóstolo Paulo fala isso no texto de 2 Coríntios 5,18. Nós, cristãos, somos chamados para reconciliar e não para espalhar. Porque Jesus nos capacita para amar. O texto diz, e tudo isso, 2 Coríntios 5,18, e tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Todo cristão tem o ministério da reconciliação. A questão é que nós precisamos aprender como levar a reconciliação. Não é a reconciliação do meu jeito, mas como a palavra nos ensina a reconciliar. Por isso que a igreja precisa se aprofundar nas escrituras. É isso, por exemplo, que a gente faz no curso de aconselhamento bíblico. A gente pensa em casos e tenta olhar para as escrituras para o passo a passo de um processo de reconciliação, por exemplo. Nós não fomos chamados para arriscar as pessoas da nossa vida. É muito fácil fazer isso nas redes sociais para quem está lá, né? Ah, não quero mais, bloqueado, eliminado. A gente faz uma espécie de Big Brother, a gente seleciona quem a gente quer estar perto. Mas nós não somos chamados para fazer isso. Nós somos chamados para amar as pessoas em Cristo, por Cristo e para Cristo. Em Cristo, porque Ele me amou primeiro. Uma vez que Ele me amou, agora eu posso amar. Se Ele não tivesse feito esse sacrifício de amor por mim, eu não poderia amar. Eu teria um pseudo-amor. Eu amaria, mas buscando resultados, benefícios para mim. Eu só posso participar da ceia do Senhor por causa do amor dele por nós. Não foi nada do que você e eu fizemos. Nada, nada. Não há justiça própria em nós. Isaías 64, verso 4 diz que as nossas obras, as nossas tentativas de obras são consideradas como trapos de imundícia. Não há possibilidade de ter amor próprio em nós que não venha pelo Senhor. Amar a Deus e o próximo não é uma escolha para quem é cristão, e sim um mandamento. Até porque, irmãos, lá no céu não tem espaço para nenhuma relação que não seja fundamentada pelo amor de Cristo. Sabia? Não tem espaço para nenhuma relação no céu, para onde nós dizemos que estamos indo, que não seja fundamentada pelo amor de Cristo. Então, se você pedir para amar sacrificialmente, carregue no kit do amor o perdão. Você vai precisar perdoar. Inspirado na pessoa de Jesus Cristo. Concluo dizendo que esse negócio de amar em Cristo é muito difícil. Conseguir
conseguir colocar alguma coisa aí na sua cabeça no sentido de perceber que amar não é fácil como a gente escuta por aí? Os textos bíblicos conseguiram trabalhar essa disposição no seu coração? Esse negócio de amar é difícil, sim, mas os resultados são maravilhosos. Quando a gente se dispõe, os resultados são maravilhosos. E prova disso é o que a gente vai ver agora. Uma aplicação prática de gente que quer se amar. E eu digo isso porque enquanto há muitos casamentos se desfazendo por aí, tem gente corajosa em Cristo que está disposta a reforçar o desafio de amar.